Olá pessoal, vamos começar a nossa aula da PG da semana, certo? Essa aula ela é mais objetiva do que a nossa aula da mentoria, mas é importante justamente para vocês fazerem essa revisão, certo? Quando a gente fala de órgãos acessórios, pessoal, nós estamos falando de órgãos que vão ajudar o sistema digestório, certo? A gente tem a motilidade do trato gastrointestinal completa, o peristaltismo, secreção de enzimas, e a gente precisa que outros órgãos como o fígado, a vesícula, o pâncreas, né, isso, a adrenal, todos esses órgãos participem, né, desse processo de digestão também, tá? E a gente vai começar pelo fígado aqui, ó. O fígado, ele tirando a pele, né? Ele é um dos órgãos, um dos maiores órgãos do nosso corpo, certo? Ele está localizado no hipocôndrio direito, certo? Vai até o epigástrio, né? Um dos seus lobos chega até o epigástrio e pode alcançar também o hipocôndrio esquerdo, principalmente quando está com aumento de seu volume, certo? Ele tem relação com as costelas, tá certo? Ele é protegido pelas costelas, pela 7ª até a 11ª costela, e ele é quase totalmente intraperitoneal, ou seja, ele é dentro do peritônio. O peritônio ele cobre ele aqui, tá vendo? Menos essa micro área aqui, tá vendo? Essa área até importante, pessoal, a gente chama de área nua. A área nua do fígado é uma área onde entra vasos importantes e às vezes quando a gente quer acessar o fígado para fazer processos cirúrgicos, a gente inicia pela área nua, certo? Então é importante saber disso, ó. Ele é superior ao estômago e ao intestino, certo? Eu botei uma imagem aqui para vocês olharem, já para irem, né, se familiarizando, né, com o órgão em exames de imagem, né? Ó, é o maior órgão sólido do nosso corpo, não é isso? Faz relações, ó, superiormente, ó, ele vai ter sua face diafragmática, porque vai estar logo, ó, em contato com o diafragma, com o pulmão direito, com a pleura, e inferiormente, ó, vai ter suas faces viscerais. Então, diversos órgãos, pessoal, se conectam com o fígado. Estômago, duodeno, o cólon transverso, o rim direito, glândula suprarrenal direita. Posteriormente, uma veia muito importante passa por ele, né? Tanto que tem a ramificação dela, que é a veia porta que vai para o fígado, não é isso? Vai ter diversas impressões viscerais, tudo isso. Aqui a gente vê bem, ó, né, a vesícula biliar, o fígado, ó, levantado, ligamentos do fígado que liga ao estômago, ao duodeno, o pâncreas, o baço, né, isso, ó, o cólon aqui ascendente, o início do cólon transverso aqui. Tá vendo essas gordurinhas, pessoal, que ligam as estruturas, são tudo ligamentos, tá certo? Então, muito importante, o mesentério aqui, que é um ligamento que fixa as alças intestinais na parede abdominal. Então, assim, o sistema digestório como um todo, né, é muito importante. Olha as faces do fígado. O fígado ele tem uma facezinha diafragmática, que é a face que está voltada para o diafragma, certo? Ela é lisa, ela é convexa, é voltada para o diafragma e ela ainda tem suas divisões: parte anterior, superior e posterior. E a face visceral, que é uma face irregular e vai ter as impressões, ó. Todas essas impressões são faces viscerais, certo? E a gente vai ter o hilo hepático aqui, ó, onde entra a artéria, veia e nervo, não é isso? Então, assim, é muito importante saber dessas estruturas, certo? Olha aqui as impressões viscerais, ó. Na face visceral, a gente vai ter impressão gástrica, impressão duodenal, impressão cólica, impressão renal e a impressão suprarrenal. Ou seja, o órgão do fígado, ele se conecta, ele se gruda, né? É como se você deitasse em cima de uma bolsa e aí ficasse o formato, né, de você naquela bolsa. Então fica o formato do estômago, fica o formato do duodeno, do cólon, do rim e da suprarrenal, certo? Então o nome da impressão é o órgão que está em contato. Olha as divisões do fígado, muito importante, né? Saber seus lobos, ó, lobo direito, lobo esquerdo, né? Isso, ó. Aí a gente, olha aqui o lobo esquerdo, né? Vão ser separados pelo ligamento falciforme, ó, ligamento muito importante que separa os dois lobos. Lembrando que o direito, ele é bem mais denso, né? Isso. E ele é mais triangularzinho. Aí a gente vai ter o lobo caudado, ó, tá vendo aqui em cima, e aqui o lobo quadrado do fígado, certo? Ó. Então a gente tem 4 lobos hepáticos, certo? A sua funcionalidade é baseado exatamente na sua vascularização, certo? A gente divide, né, em hemifígado direito e hemifígado esquerdo,
porque ele vai ter vascularização diferente, a gente vai falar disso. Os lobos menores é o caudado e quadrado, tá certo? Mas assim, é importante saber que o caudado, ele tem drenagem independente, tá? Isso é importante para a cirrose, porque ele é um dos lobos mais acometidos na cirrose, e aí a gente pode fazer remoção cirúrgica. Veja aqui, ó, que a gente tem ligamentos, ó, que ligam, né, o lobo aqui, ó, direito com o lobo caudado. Um ligamento que passa por cima da veia, uma veia cava aqui muito importante, certo? E aí, às vezes, trombo pode romper esse ligamento. O ligamento, quando ele está fibrosado, ele pode pressionar a veia. Então, tudo isso é importante, que são estruturas anatômicas, né? A gente também tem, pessoal, um segmento de Coinaldi. Esse segmento é muito importante, principalmente para cirurgia, certo? E aqui a gente sempre destaca tudo para vocês. Então, quais são esses segmentos, meu senhor? O fígado, pessoal, ele tem uma irrigação muito independente, uma drenagem muito independente, e ele vai ter ductos biliares também independentes. Então, assim, das articulações, das veias, da drenagem, tudo isso vai para segmentos diferentes do fígado. Então, esse segmento é independente desse, é independente desse, é desse, é desse. E isso é importante justamente para a gente fazer a remoção cirúrgica de algum tumor. Se algum tumor pegou uma tal artéria que está irrigando o segundo segmento, a gente vai retirar o segundo segmento. O resto não vai precisar, certo? Então é muito importante saber disso, porque são unidades cirúrgicas. Ligamentos do fígado, fiz questão de colocar aqui o ligamento falciforme, ele que vai dividir os dois lobos, direito e esquerdo, né? Ele é anteriorizado. Ligamento redondo, né? Que a gente chama de ligamento teres, né? Que ele vem, ó, a gente viu isso na parte de embriologia, ó, vem da veia umbilical, ele é um resto da veia umbilical. Olha aqui, ó, o ligamento redondo, não é isso? Olha o ligamento coronário, ele liga, né, ao diafragma aqui em cima, o ligamento coronário. A lâmina posterior do ligamento coronário. Olha os ligamentos triangulares, né, que são as extremidades, ó, o triangular esquerdo, o triangular direito, não é isso? Olha o ligamento venoso também, que pouca gente fala, mas está aqui também. O aumento menor, o aumento, ele é uma estrutura, pessoal, que vai ter dois ligamentos, que são gordurinhas, mas que fixam o fígado a outras estruturas próximas, como o hepatogástrico e o hepatoduodenal. Olha aqui para mostrar a vocês aqui, ó. Tá vendo? Então aqui a gente tem hepatogástrico, ó, vem do fígado para o estômago, e aqui, ó, aqui já é o duodeno, então aqui é hepatoduodenal. Então esse é o aumento menor, certo? E aí esse aumento, ele vai fazer essa conexão, certo? Então é muito importante saber da existência dele. Chegamos no hilo hepático, ó, muito importante, a gente chama de pelve hepática também, né? É onde vai ter a tríade portal. Tem que saber os componentes do hilo hepático, certo? Aqui vai entrar a veia porta, vai entrar a artéria hepática própria e vai entrar o ducto colédoco, certo? Então, assim, são esses três componentes que formam o hilo hepático, certo? Então, muito importante saber disso. Aqui a gente também fala da disposição clássica deles, né? Ó, anterior é o ducto biliar, anterior para o lado esquerdo é a artéria hepática e posteriormente a veia porta. Só para vocês saberem quem que fica posterior, quem que fica para o lado direito, quem que fica para o lado esquerdo, certo? Então, ó, ducto, artéria e veia, certo? Do anterior para o posterior. E a vascularização, meu senhor, o fígado, pessoal, ele tem uma dupla irrigação, tanto com a veia porta, tá certo? Que é um sangue muito rico em nutrientes, como a artéria hepática. E aqui o que mais se destaca é a veia porta. 75% da irrigação é pela veia porta. Então ela tem dupla irrigação, não é uma única irrigação. A drenagem venosa é feita pelas veias hepáticas, que vão desembocar numa veia cava, certo? E já a gente vai falar da microanatomia, que é a histologia, que é o espaço de Disse, células de Kupffer. Aqui a pouco a gente vai falar. Drenagem biliar, meu senhor. Muito importante saber que os hepatócitos que vão fazer isso, os hepatócitos são as células do fígado, e eles que vão soltar ali o líquido biliar que eles estão produzindo. Aí isso vai passar por canalículos, vai passar por ductos hepáticos, aí vai passar pelo ducto hepático comum e depois, por último, pelo ducto colédoco, certo? E uma coisa muito importante, pessoal, o fluxo sanguíneo, ele entra no fígado, o fluxo biliar, ele sai do fígado e vai para a vesícula biliar, para ser armazenado lá, certo? Então, o fluxo, ele é totalmente oposto, certo? O fluxo biliar é oposto ao fluxo sanguíneo. A inervação, meu senhor, existe o plexo hepático, tá certo? O plexo hepático é muito famoso, né? Isso, ele vem do sistema simpático, de origem do plexo celíaco, pelo tronco celíaco, e o sistema parasimpático pelo nervo vago, né? Que é o nervo gigantão do nosso corpo. Então é importante saber disso, que eles vão fazer regulação, vasoconstrição, vasodilatação, controle de secreções,
tudo isso, certo? É um resumãozinho para vocês aqui, meu senhor. Isso é anatomia, beleza, exatamente. Agora a gente vem para histologia. Olha aqui, olha a organização microscópica do fígado, né? Que é o famoso lóbulo hepático. O lóbulo hepático, pessoal, ele vai ter um formato de hexágono, tá vendo? Ó? Ele tem estruturas que formam praticamente um hexágono, certo? E aí vão ser vários lóbulos hepáticos que vão ter sua própria irrigação. Então tem um formato hexagonal, no centro deles vão ter a veia central, certo? E na periferia a gente vai ter uma tríade, que a gente chama de tríade portal. Então é um formato de hexágono, certo? Aqui no meio a gente tem a veia central, certo? E aqui, nas periferias, a gente vai ter a tríade portal, certo? Então é muito importante saber desses componentes. E aí, a tríade portal, meu senhor, cada tríade vai ter o quê? Vai ter um ramo da veia porta, então tem um ramo venoso, vai ter um ramo da artéria hepática e vai ter o ducto biliar. Então, olha aqui, a artéria bem pequenininha, aqui o ducto biliar e aqui a veia. Então, o ramo da veia porta, o ramo da artéria hepática e o ramo do ducto biliar, certo? Então, a gente tem aqui, a tríade, tá vendo? Veia central. Aí aqui, a estrutura hexagonal, certo? Várias estruturas são assim. E aí, se a gente fosse dar o zoom para ver a unidade celular, a gente tem os hepatócitos. Os hepatócitos são as células principais do fígado, é a principal célula. E são organizados em cordões, como se fosse assim, uma corda cheia de hepatócito, certo? Então, o hepatócito é a principal célula do fígado. A função dele é fazer metabolismo, certo? É fazer desintoxicação, fazer limpeza, produzir a bile e armazenar, às vezes, energia, gordura, tudo isso. Não é isso? E aí, o que é que acontece? Olha que interessante aqui, Aqui a gente tem, aquela imagem que a gente estava vendo, certo? Aí aqui, de em cinza, são os nossos hepatócitos. Esses hepatócitos estão produzindo a bile, estão armazenando energia, estão fazendo suas funções, certo? Aí o que acontece, meu senhor? Tá vendo que aqui é uma camada de hepatócito, aqui é outra camada de hepatócito, e entre essa camada a gente tem literalmente um verdezinho limpando aqui, um verde aparecendo. Esse verde aqui, pessoal, já vai ser os canalículos que a gente chama, canalículos biliares. Eles estão produzindo suco biliar, então eles soltando aqui nesse verde, E aí o fluxo tá vindo para cá, justamente aqui para o ducto biliar, não é isso? Então, a bile está sendo produzida pelos hepatócitos, certo? Então, é muito importante saber disso, muito importante, tá? Aí, é esse o fluxo que acontece. Aí, outra coisa, meu senhor, olha aqui, o sistema venoso, e aqui o sistema arterial. Então, o sistema venoso, ele vem, certo? Aqui é a tríade que a gente falou agorinha, que é o ducto biliar, um ramo da artéria hepática e um ramo aqui da veia porta. E aí, vem um sangue venoso, vem um sangue arterial, que vai chegar aqui, na veia central, que vai nutrir todos os hepatócitos. Esse sangue se mistura, tá certo? Justamente para ter tanto nutrientes como oxigênio. A artéria traz oxigênio, a veia traz nutrientes, e eles vão se misturar para nutrir aqui. Então, veja o quanto é importante a gente saber esse fluxo, porque aqui vem, veia e artéria, praticamente, e aqui vem o fluxo biliar saindo, né? Um sentido contrário, certo? Tá vendo aqui essas células de Kupffer, Kupffer são essas células aqui que tem, Essas células de Kupffer, pessoal, são células de defesa, são macrófagos, que são importantes para fazer morte de bactérias que estejam passando ali no sangue, certo? A gente também tem o espaço de Disse. O espaço de Disse é um espaço entre os hepatócitos e os sinusoides, certo? Então, assim, é muito importante saber que existe esse espaço. É bem minucioso, tá? Ele é bem minucioso mesmo. E aí, a função desse espaço é exatamente fazer troca de substâncias. Trocar nutrientes, trocar oxigênio. Então, o espaço de Disse é um espaço entre os sinusoides e entre os hepatócitos, certo? Células importantes, meu senhor. Olha a célula de Kupffer que a gente falou, são macrófagos hepáticos para matar bactérias, tá certo? Células estreladas são células de Ito, acho que aqui até tem mostrando, aqui, essas células estreladas aqui, tá? Células estreladas são células que armazenam vitamina A, pessoal. A vitamina A é muito importante, ela é uma vitamina que tem gordura, né? E o nosso fígado guarda, certo? E aí, a cirrose, ela tem muita ativação das células de Ito. E aí as células de Ito fazem fibrose quando elas ficam hiperativadas, estimulam o fígado a ficar duro, certo? Então, assim, é muito importante saber esses nomes para histologia. Ácido hepático, meu senhor, são outras zonas muito importantes. Vejam só,
Isso aqui de zona é muito importante, ó. Isso aqui é uma veia central, as tríades que a gente aprendeu. Só que o que é que acontece? A gente não está vendo que o fluxo sanguíneo, pessoal, vem daqui da tríade portal para o centro. Vocês concordam que se esse fluxo for mínimo, ele pode só chegar até aqui a zona 2, ó, por exemplo? Então, o que eu quero dizer a vocês? Existem essas zonas divididas para dizer que em certas patologias, certas zonas vão ser as primeiras a morrerem. Qual é, meu senhor? A zona primeira a morrer, pessoal, vai ser a mais próxima da veia central. Porque o fluxo sanguíneo vai indicar, ó, e se o fluxo for mínimo, ele só nutre a 1, depois ele nutre a zona 2, depois que ele vai nutrir a zona 3, certo? Então é muito importante saber que zona 1 a gente chama de periportal, é a primeira que recebe, a zona 2 é uma zona intermediária e a zona 3 é centro-lobular, que fica aqui, ó. E ela que é a mais lesada em situações assim, ó. A zona 1 que tem mais oxigênio, é a primeira a receber nutrientes, e a zona 3 é que tem menos oxigênio, mais suscetível à hipóxia e à toxina, certo? Então lesão vai começar nessa zona 3 primeiro, certo? Fluxos, como a gente falou, ó, o sangue vai da tríade pelos sinusoides e chega na veia central. A bile vem do hepatócito, cai nos canalículos e chega nos ductos, não é isso? E o fluxo são oposto, tá? Fisiologicamente, para vocês saberem, né, o fígado ele tem função de produção de proteínas, de coagulação, né, isso tem a função de controlar o metabolismo dos carboidratos, ele armazena a glicose em formato de glicogênio, que a gente chama de glicogênese, não é isso? Faz liberação desse glicogênio quando precisa, então a gente tem que quebrar o glicogênio, a gente chama de glicogenólise, e ele produz glicose quando a gente menos espera, quando a gente precisa muito. E aí ele faz um novo jeito de formar glicose, a gente chama de gliconeogênese, né? Isso, então, assim, é muito importante a gente saber que, às vezes, ele pega proteína para formar glicose, certo? Então, o fígado, a função dele é manter glicose, né, para a gente e para o nosso corpo. Ele também participa do metabolismo das proteínas, ó. Ele tira as aminas das proteínas, produz ureia para ser eliminado, faz síntese de proteínas plasmáticas, ele produz albumina, ó, que é muito importante para o nosso corpo, ele produz fatores de coagulação, não é isso? Ele desintoxica o nosso corpo, quando a gente está cheio de amônia, ele transforma em ureia para sair no xixi. Então ele também participa dos metabolismos dos lipídios, ó. Ele que produz os colesteróis, ele que produz o LDL, o HDL, né? Isso produz essas lipoproteínas, ele que faz a oxidação dos ácidos graxos, ele produz a bile. Então vai ter produção de sais biliares, de bilirrubina, de colesterol, não é isso? Olha o metabolismo da bilirrubina, todo quem faz é ele que quebra a hemoglobina, não é isso? Ele que vai pegar a bilirrubina indireta, vai conjugar, vai transformar ela em direta, ele que vai botar essa bilirrubina lá para bile, para ser excretada na bile, não é isso? Então, assim, é muito importante a gente estar de olho nisso. E as principais patologias, ó, cirrose vai ser a fibrose, né, que vai ser uma distorção estrutural, vai ter um aumento de resistência vascular ali, e as veias ficam todas dilatadas, né, causa uma hipertensão portal. O paciente pode até apresentar aquilo que a gente chama de cabeça de medusa. Icterícia, né, que é quando o paciente ele fica com aumento de bilirrubina no corpo, que vai dar essa coloração amarelada. E insuficiência hepática, quando, ó, cai as proteínas, né, o fígado ele perde fatores de coagulação, perde albumina, isso causa edema e sangramento com mais facilidade, certo? Temos que saber disso, tá? Agora a gente vai começar a falar sobre vesícula biliar. Agora a gente fala sobre a vesícula biliar, certo? Lembra que a vesícula biliar é um órgão, tá, que vai estar fazendo função ali, né, concomitante com o fígado, né? Isso, ela vai ter sua face visceral do fígado, vai ter a fossa da vesícula biliar, certo? Que é onde ela se insere no fígado, e a projeção na parede, né? Ela tá ali numa projeção de linha hemiclavicular direita, a nível da nona cartilagem costal, e a gente faz até semiologicamente um ponto que a gente chama de ponto de Murphy, né? Que é um ponto que a gente pega ali a região umbilical do paciente, vem em direção à fossa ilíaca, né, direita, e aí a gente faz exatamente 2/3 ali dessa linha imaginária que a gente criou, e ali é o ponto de Murphy, né, que é um ponto clínico ali que o paciente ele pode ter exatamente relações com problemas de vesícula biliar, certo? Então é muito importante saber disso, né? A gente tem um sinal de Crozier, né? Relações, meu senhor, superiormente da vesícula tem um fígado, inferior do duodeno, medialmente os ductos biliares, certo? E inferior o cólon transverso. Olha que a vesícula é tamanho de nada, já pra gente
se acostumar com isso. Dor na vesícula irradia muito para o ombro direito, tá certo? Quando tem lesão de nervo frênico, a gente tem que estar de olho nisso. Então, paciente que está com irradiação para o ombro direito, podemos pensar na vesícula. Olha a vesículazinha aqui, não é isso? Quais são as partes da vesícula? Existe o fundo da vesícula, tá certo? Que é onde fica mais o líquido, né? O corpo da vesícula inteiro aqui, ó, tá vendo? Então, é muito importante saber. Aí a gente tem o infundíbulo, que é essa região aqui, ó. E a gente vai ter o colo, porque o colo, ele é justamente, ele continua, né? Com o ducto cístico, né? Que vai continuar aqui. É isso? Então é muito importante saber que os cálculos eles podem se impactar na região do infundíbulo. O cálculo ele pode se impactar aqui, ó, né, e não conseguir sair. É isso? Vias biliares, meu senhor. Olha aqui, uma coisa muito importante. A gente tem o ducto hepático aqui, o esquerdo e direito, que se unem em forma de ducto hepático comum. Aí o ducto hepático comum, ó, vai, né, se unir com o ducto cístico. E aí vai formar o ducto colédoco, não é isso? Então, assim, é muito importante saber o ducto colédoco. Olha onde vem o ducto colédoco. Ele desce, ele vem, aí aqui vai ter o do pâncreas vindo o ducto pancreático também, e eles se juntam aqui, ó, na famosa ampola de Vater, tá vendo, ó? Que aqui a gente chama de ampola de Vater, certo? Então é muito importante saber dessas estruturas, ó. Aí a ampola, ela tem o seu esfíncter, a gente chama de esfíncter de Oddi, certo, ó? Que é o que faz o controle do fluxo biliar. Então, quando a bile precisa ser secretada, ela sai e vem para cá, certo? É esse o processo. E quando o ducto hepático está trazendo a bile, mas a bile vem do fígado, não é exatamente? Quem produz a bile, pessoal, não é a vesícula biliar. A bile vem do fígado. A bile ela pode vir diretamente também, tá certo? Ela vem diretamente em pulsações constantes e, às vezes, quando a gente está em jejum, aí a gente armazena ela, certo? Para quando precisar, utilizar, certo? Então é muito importante saber disso. Uma estrutura super importante para a prova de residência, triângulo de calor. Falem isso na prova, destaquem falando isso. Por quê, meu senhor? Ele é, pessoal, exatamente um triângulo que a gente tem os principais limites de uma vesícula biliar, certo? Tanto que a gente tem que fazer a cauterização deles em uma cirurgia de colecistectomia, certo? Aí ele tem, ó, o ducto cístico, ele vai ter o ducto hepático comum e aqui o ducto colédoco. Ele forma um triângulo, essas três estruturas juntas, né? Ó, meio que forma um triângulo. Então, assim, é muito importante saber os componentes do famoso triângulo de calor, certo? E aí, o triângulo, quando ele está bem estruturado, ele apresenta a artéria cística. É isso que é uma região crítica na colecistectomia que a gente tem que estar de olho para não romper ela. É isso. A vascularização, meu senhor, vem pela artéria cística, né, que é um ramo da hepática direita. Então, olha aqui a artéria cística, tá vendo? Ó? Vem da hepática direita, certo? Tem que saber disso. As veias drenam para o fígado pela veia porta e a inervação vem pelo plexo celíaco e o nervo vago, certo? Então é importante saber disso. A histologia da vesícula biliar, ela vai ter camadas. Então a gente tem a camada mucosa, né, que é um epitélio colunar simples, que tem microvelocidades para absorver água. E aí uma coisa muito importante, pessoal, a bile que sai diretamente do fígado é mais aguada. A bile que fica armazenada na vesícula biliar é mais pastosa. Por quê? Porque ali está tendo muita absorção de água, certo? E a função é absorver água. Fora, embaixo da mucosa, vai ter a lâmina própria, porque a mucosa não é epitélio, então a lâmina própria vai ser o tecido conjuntivo, que vai nutrir o epitélio, certo? Não tem submucosa, certo? Não tem musculatura da mucosa definida. Então, assim, é importante saber que a vesícula ela não tem uma camada de submucosa, então não tem submucosa. A sua camada muscular tem músculos totalmente desorganizados, mas tem, certo? É importante saber. E vai ter sua camada serosa adventícia, que é a parte que liga ela, né, em estruturas adjacentes. Lembra que a camada adventícia é tecido conjuntivo frouxo, né, que é um tecido conjuntivo fibroso, para segurar o órgão ali nas regiões muito importantes. Existem seios, né, que são invaginações da mucosa, certo? Esses seios aumentam muito em processos infecciosos, então importante saber que existem ele, tá? E a fisiologia da vesícula é o que, meu senhor? É que ela é um órgão para armazenar, tanto que a gente consegue viver sem vesícula, a gente tira a vesícula se for necessário, é isso? Então a função dela é armazenar e deixar a bile mais concentrada. Como eu disse a vocês, a bile que sai do fígado é uma bile mais aguada, ela vai diretamente para o duodeno. Mas quando a gente está em jejum, ela fica armazenada. E aí, quando ela fica armazenadazinha lá, ó,
vai ter absorção de água, sódio, cloreto, não é isso? E aí ela fica mais concentrada, a bile fica muito mais concentrada. Então a vesícula não produz bile, apenas modifica a sua concentração. E aí quando nós estamos se alimentando, não é isso? O principal hormônio é a famosa colecistoquinina que a gente já estudou, não é isso? E aí a colecistoquinina vai fazer um estímulo. Esse hormônio vai fazer uma contração da vesícula, contrai a vesícula e relaxa o esfíncter de Oddi, justamente para a bile sair de lá e conseguir passar, não é isso? Então, alimentos gordurosos, quando chegam no duodeno, libera CCK e a bile vai ser liberada com a contração da vesícula e relaxamento do esfíncter. E a bile vai fazer emulsificação de gordura, vai absorver as vitaminas lipossolúveis, é isso? Vai participar da circulação enterohepática, é isso? Porque 95% de todos os sais da bile vão ser reutilizados, voltam, né, pela veia porta, é isso? Então é muito importante saber que essas são as funções da vesícula biliar, é isso? Correlações clínicas, a colelitíase, que é o famoso cálculo, não é isso? Que é a formação ali de tá concentrando tanto, pessoal, ali, concentrando tanto, que tá formando cálculos de colesterol, de pigmentos, colecistite, que é a inflamação da vesícula, a gente tem um sinal de Murphy positivo, não é isso? E icterícia, quando tem alguma obstrução ali do coléto, a gente chama até de icterícia obstrutiva, né? A bilirrubina, ela não consegue sair para ser excretada e volta para o sangue, e deixa o paciente todo amarelado. E quando o cálculo obstrui o intestino, aí a gente chama de íleo biliar. É um cálculo da bile que está obstruindo lá o intestino. São as principais correlações clínicas que a gente tem que estar de olho, certo? Esse é um dos outros órgãos, né, acessórios mais importantes que a gente tem que saber. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre o pâncreas, outro órgão super importante e necessário para a gente saber. Prontinho, pessoal, agora a gente vai falar, né, do pâncreas, não é isso? Precisamos conversar bem sobre esse órgão também, que é um órgão muito, muito interessante, muito importante, e problemas nele tem alta mortalidade, tá certo? Assim, é 5% de chance de um paciente sobreviver, por exemplo, um câncer de cabeça de pâncreas, certo? Anatomia, meu senhor, qual é a localização dele? A gente vê a curvatura do duodeno, né? O início aqui do jejum e ilho, e a gente vê o pâncreas inteiro aqui, ó, tá vendo? Ele é um órgão muito importante, né? Ele fica mais para trás, por isso que a gente diz que ele é retro, né, peritoneal, exceto a sua cauda. Então, a única parte dele é a cauda que não é para trás, retroperitoneal. Ele fica transversal, né, no abdômen superior, não é isso? A sintopia dele, se a cabeça, ó, tá na alça do duodeno, ó, tá vendo? Ó? Então, a gente tem a cabeça dele por aqui, a gente tem o corpo, né, ó, que fica mais voltado para o estômago, certo? E a cauda, né, que é voltada para o baço, não é isso? Então, assim, muito importante saber disso, né? Existe posteriormente a relação com a aorta, veia cava e veia porta, certo? Olha ele aqui, ó, bem pequenininho no exame de imagem, certo? Pâncreas, ele é retroperitoneal, por isso que a dor ele irradia para o dorso, irradia para as costas, é uma dor em barra normalmente, certo? Ó, partes do pâncreas, cabeça, né? Colo, corpo e cauda, certo? Então é muito importante saber essas suas ramificações, não é isso? Ó? Então a gente tem todas as estruturas aqui, ó. Aqui papilas duodenais, né? Aqui o esfíncter de Oddi, né? Isso, ó, ducto, né? Isso, ó, ducto pancreático, a cabeça do pâncreas, aqui a porção ascendente do duodeno, ó, ampola hepatopancreática, tá vendo, ó? Porque aqui, ó, é patopâncreas, não é isso, ó? Então, é a união, né, dos dois. Porção horizontal do duodeno, ó, papila maior do duodeno, tá vendo, ó? Então, existe a papilazinha menor, né, que a gente chama de ducto pancreático acessório. Isso até é uma variação anatômica, tá certo, pessoal? Tem pessoas que não têm. E aí, e tem pessoas que têm uma variação. Então, o ducto pancreático acessório. Existe o principal, né? Existe esse acessório, certo? Então, muito importante saber, ó, todas as suas estruturas, ó, aqui o pâncreas em si. Tá vendo? A sua inserção, né? Isso. E aí, existe o processo uncinado, que é a parte da cabeça que tá, é a partezinha assim, ó. O pâncreas, ele não é assim. O processo uncinado é essa partezinha de baixo, ó, é a parte da cabeça. E passa atrás de vasos mesentéricos, tá certo? Então é muito importante saber disso. Porque, meu senhor, quando tem câncer de cabeça, a gente tem que ter cuidado para não romper os vasos mesentéricos, tá certo? Aí, o pâncreas, ele vai ter seus ductos pancreáticos, não é isso? Então, vai ter o ducto pancreático principal, que é esse de Wischen, né?
e vai ter esse ducto acessório, que a gente chama de Sartorini, certo? E eles desembocam na papila duodenal. Um desemboca na papila duodenal maior e o outro na menor, né? Isso quando existe esse ducto acessório, que a gente chama, a maior a gente chama de ampola de Vater, não é isso? E vai ser a união com o colédoco, né? A gente une o colédoco do dedeceno e aqui, exatamente, o ducto pancreático principal. Vascularização do pâncreas, meu senhor. A cabeça, pessoal, ela recebe muita drenagem e vascularização das artérias pancreato-duodenais, né, que vem do tronco celíaco e da mesentérica superior, e o corpo e a cauda do pâncreas vem da artéria esplênica. Vejam que a vascularização muda de acordo com a sua anatomia. A veia é para o sistema porta, certo? E a inervação vem muito pelo plexo celíaco, é um plexo muito importante. Histologia do pâncreas, meu senhor. O pâncreas, pessoal, ele tem duas partes. Ele é uma glândula dupla. Ele tem sua parte exócrina, ele vai ter sua parte endócrina. A sua porção exócrina é a maior parte. A gente diz que a porção exócrina, ela tem os ácidos pancreáticos. São células acinares que vão produzir enzimas digestivas, certo? Essas enzimas vão digerir proteínas, carboidratos, lipídios, digere tudo. Lembra que a gente estudou que tem um suco pancreático? O suco pancreático precisa dessas enzimas e é produzido exatamente por aqui. Aí a gente chama essas enzimas, pessoal, de zimogênios. Por quê? Vocês concordam que essas enzimas têm que sair inativa e só podem se ativar quando chega lá no duodeno, que é onde está o alimento? Elas não podem já estarem ativas, não é isso? E aí elas são soltas em formato, né, em forma inativa. Aí só são ativadas quando chega lá no alimento que está lá no duodeno, certo? Então a gente chama isso de zimogênios. Isso evita a autodigestão, certo? Então pancreatite, às vezes autoimune, é quando essas enzimas já saem ativas, aí começam a digerir o próprio pâncreas, certo? Vai existir células centroacinares, que a gente chama também, são células muito importantes, porque o pâncreas, pessoal, ele libera o bicarbonato. E o bicarbonato neutraliza o alimento ácido que sai do estômago. Então, são as células centroacinares da porção exócrina do pâncreas que produzem o bicarbonato. E a gente tem a porção endócrina, que é uma das mais famosas. Para essa nossa PG de digestão, a parte mais importante é exócrina, não endócrina, certo? Mas aqui a gente aprende tudo. A porção endócrina é das ilhotas de Langerhans. Quais são os tipos celulares, mesmo que a gente tem essas ilhotas? Olha aqui, isso aqui são tudo ilhotas, ó. Ilhotas de Langerhans, e aqui a porção exócrina, que são os ácidos, tá vendo? Ó? Essas ilhotas, pessoal, são feitas por células diferentes, ó, células beta, alfa e células delta. As células beta produzem insulina, que vai fazer aquela função de pegar a glicose e levá-la para o fígado. As células alfa produzem glucagon, ele que funciona em situações de jejum. Ele vai lá no fígado e diz: ei, fígado, libera o glicogênio que tu guardou. E as células delta produzem somatostatina. A somatostatina é um hormônio que regula tanto a beta como a alfa, certo? E ainda tem as células PP, que a gente chama de polipeptídeo pancreático, que tem função também de nutrição, certo? Então, assim, é muito importante saber disso. A fisiologia do pâncreas é exatamente a ação dessas enzimas. As enzimas produzidas, elas vão quebrar. Por exemplo, existe o que a gente chama de quimiotripsinogênio. O quimiotripsinogênio é uma proteína que a parte exócrina do pâncreas produz. Quando chega lá no alimento, vai se transformar em quimiotripsina e vai digerir proteínas. A tripsina também digere proteína. A elastase também digere proteínas. Aí vai ter a lipase pancreática, que a gente viu, que lá no alimento vai quebrar lipídios. Vai ter a amilase pancreática, que lá no alimento vai quebrar carboidratos. Vai ter as nucleases, que lá no alimento vai quebrar ácidos nucleicos. Então o pâncreas vai liberar enzimas que vai digerir tudo. Só que essas enzimas só vão ser ativas quando chegam no alimento, não é isso? E aí, no intestino que tem essa ativação, tá vendo? O tripsinogênio se transforma em tripsina. Por que a gente fala dessa tripsina? Porque essa é a primeira enzima de todas, pessoal. É essa enzima que ativa todas essas que a gente falou agora, entendeu? Então, uma das primeiras que são secretadas é o tripsinogênio em formato inativo. Aí, quando chega no intestino, ativa-se em tripsina e aí essa tripsina começa a ativar todas as outras, certo? A secreção do bicarbonato, como a gente falou, para neutralizar o ácido gástrico, é muito importante saber disso. Controle hormonal, a secretina. A secretina é um hormônio secretado pelas células S, né, do duodeno, e vai estimular a liberação de bicarbonato pelo pâncreas. E a colecistoquinina é também, né, um hormônio que vai liberar o que? A colecistoquinina a gente viu, contrai a vesícula biliar, relaxa o esfíncter de Oddi e ainda estimula a secreção de enzimas digestivas do pâncreas, do suco pancreático, certo? Então é muito importante saber disso. E a função endócrina, que insulina, ela guarda a glicose, então isso
diminui a glicemia, armazena essa glicose. O glucagon, ele tira essa glicose que foi armazenada, aumentando a glicemia. E a somatostatina vai inibir e controlar, né, regular esses dois hormônios. E tudo isso vai ter uma integração metabólica, né, gordura, diabetes, por exemplo. Olha aqui a pancreatite, uma ativação precoce dessas enzimas, vai ter uma autodigestão. Diabetes mellitus, ó, tipo 1, é uma destruição de células beta-pancreáticas, é autoimune, tá? O paciente nasce sem as células beta-pancreáticas, consequentemente vai nascer sem a produção de insulina, por isso que tem que tomar insulina. E a tipo 2, resistência à insulina, é quando o paciente, pessoal, come tão mal, que acaba fazendo com que a sua insulina não funcione. E aí tem que tomar insulina também na maioria das vezes. Câncer de pâncreas, de cabeça, né, causa muita icterícia e é muito fatal. E insuficiência pancreática, que é quando tem tanta gordura lá que não consegue fazer digestão. Certinho? Então veja o quanto é importante vocês terem noção de todas essas funções fisiológicas, histológicas e anatômicas dos órgãos acessórios. Lembra que essa nossa aula aqui é aula para APG, não é isso? A gente vai ter essas aulas de laboratório também. As aulas de laboratório a gente vai aprofundar mais ainda, mas para APG vocês precisam saber essas funções, pessoal, anatômicas, histológicas e fisiológicas, certinho? Beijo no coração de vocês e agora a gente vai para as nossas aulas de absorção e de digestão. Beijo, até a próxima aula.